Brasil, mas também uma decisão de treinador também, a responsabilidade, como vocês falaram aí, a pressão, o questionamento da torcida do Vitória para o Argel e da torcida do Vasco para o Cristóvão Borges é muito grande. E os dois treinadores mudam a equipe. O David entra no lugar do Paulinho em relação ao primeiro jogo, o jogo de ida, e a outra substituição é em função do cartão vermelho do Euler, então entra o Jefferson na lateral esquerda. Já a equipe do Vasco da Gama, a mudança natural, né, previsível, é aquela do Escudeiro no lugar do Wagner, como aconteceu, né, no jogo de ida em São Januário. O Escudeiro começou o jogo e é um jogador experiente, conhece aqui o Barradão, já jogou no Vitória, mas chama atenção a substituição, a troca, a entrada do Guilherme no time e a saída de Kelvin. É um jogador mais agudo, é um jogador que fica mais à frente, o Kelvin sendo barrado, ficando com opção no banco de reservas. Essas as substituições. O Rafael Marques volta à equipe, ele que jogou o primeiro jogo, foi substituído por causa de uma lesão e no fim de semana não jogou, lembrando que o Wagner não joga, foi vetado pelo departamento médico, por isso a entrada aí do Escudeiro. A expectativa de público aqui, 15, 20 mil torcedores, como você falou, João, e decisão nesta noite. A chuva, por enquanto, tem ameaçado aí alguma nuvem, mas o gramado com certeza vai estar molhado porque o sistema de irrigação aqui do Barradão foi ligado. Então a bola vai estar muito rápida correndo o gramado aqui do Manuel Barradas, João. Legal, muito bacana aí o patrimônio, né, do Vitória, o estádio Manuel Barradas, o Barradão inaugurado em 1991. Edmundo já jogou lá muitas vezes, o Carlos Simon também já apitou lá muitas vezes também. O Edmundo vai falar sobre essas mudanças, tanto no Vitória como no Vasco, mas nós vamos relembrar para você, ligado aqui no Fox Sports, os gols na ida. Por exemplo, o Manga, que estreou nesse dia aí, não foi relacionado, ele está fora da relação. O colombiano Escobar, ele fez esse pênalti e aí o Vitória aproveitou e fez 1-0 semana passada. No mínimo um erro de planejamento do Cristóvão, né? Porque se o Manga Escobar estava relacionado, foi a primeira opção para entrar em campo no jogo de ida, cometeu esse erro, né? Cometeu essa penalidade, mas na minha opinião muito por culpa do treinador, que obriga com que ele acompanhe o lateral até o final. E nesse momento, vale a pena lembrar, quando o Manga cometeu o pênalti, aí a gente está vendo o pênalti sofrido pelo Nenê, convertido também, o gol de empate do Vasco da Gama. No momento do pênalti cometido pelo Manga Escobar, o Vasco tinha um homem a mais em campo. Homem esse expulso com 2 faltas em cima do Kelvin. O Euler foi expulso no último lance do primeiro tempo. Exatamente, e o Kelvin deu trabalho ao lateral esquerdo, ao Euler, jogou uma boa partida e hoje foi preterido, vai para o banco de reserva. Eu prefiro confiar e acreditar no trabalho do treinador, mas tenho minhas dúvidas se vai funcionar esse esquema 4-5-1, já que o Nenê, que hoje vai fazer dupla de ataque com o Fabuloso, com o Luiz Fabiano, também é jogador de meio campo. Talvez ganhando aquele setor, o Vasco possa superior e surpreender o Vitória da Bahia. Por outro lado, o Vitória tira o Paulinho, que não fez uma boa partida no jogo de ida, entrou o menino David, que até cometeu uma penalidade máxima, mas era quem puxava todos os contra-ataques de velocidade pelo lado do campo da equipe do Argel Fux e deu bastante trabalho à defesa Cruz Maltina. Muito bem, a gente viu ali que a massa tá chegando, o jogo é um pouquinho mais cedo, né? Vai começar às 7h30 da noite, então muita gente ainda saindo do trabalho, muita gente saindo da escola. Ó a galera chegando no Barradão, meu rei, o caldeirão vai ferver, é decisão, com todo o alto astral, com todo o axé da Boa Terra, Eduardo Elias, e nós voltamos para você e já voltamos. Aqui é Vasco, o torcedor do Leão da Barra do Vitória também está animado. Carlos Simon já vai falar da arbitragem desse jogo tão importante pela Copa do Brasil e que a transmissão é exclusiva aqui no Fox Sports. Edu. Legal, João. Tá aí a galera de Eunápolis, sul da Bahia, ali presente, torcendo para o Vasco da Gama em Salvador. Você também participa da nossa transmissão? Hashtag Copa do Brasil Fox Sports. Hashtag Copa do Brasil Fox Sports, tudo junto como está na sua tela. O Gerson aqui com a Cruz de Malta está acompanhando, valeu Gerson, abração. O Antônio Vitor dizendo aqui que vai ganhar hoje o Vascão, saudando Edmundo, animal, nosso comentarista, au. E aqui também o Orlando perguntando, Eduardo, sou eu, o que o Vasco tem que fazer para sair com a classificação? Tem que empatar, quer dizer, tem que ganhar, né? Tem que ganhar o Vascão fora de casa ou empatar por 2 gols com 2 gols ou mais, 2-2, 3-3, 4-4, 1-1. A gente tem aí a disputa na cobrança de pênaltis. Vamos lá,
Você participa então, hashtag Copa do Brasil Fox Sports. João, daqui a pouco eu queria falar com o Edmundo sobre o Nenê, que disse que, pô, parece que estão falando que parece que caiu o Vasco da Gama, menos, ficou bravo o Nenê. Mas vamos falar de arbitragem agora, né, João? E a arbitragem, ninguém melhor do que esse cidadão que está aqui ao meu lado. 3 Copas do Mundo, mais de 1000 partidas apitadas na carreira, muitas delas no Barradão. Carlos Simon, seja bem-vindo à nossa transmissão. E a arbitragem daqui a pouco, deixa eu pegar minha cola aqui, Simon. Delson Fernando Freitas da Silva do Pará, Elcio Araújo Neves do Pará e Eronildo Freitas da Silva do Pará. Arbitragem paraense para esse jogão, Carlos Simon. É isso aí, João. E um jogão que já na semana passada, não é, no São Januário, teve muitas reclamações, principalmente do Vitória, na arbitragem do Elmo Rezende. Então é um jogo que já traz algum resquício anteriormente, né, sendo disputado. Agora o Delson Freitas é um árbitro de 36 anos de idade, é da FIFA, né, do Pará. Ele teve um extraordinário Campeonato Brasileiro, realizou um extraordinário Campeonato Brasileiro em 2014, onde ele pegou o escudo da FIFA. Mas eventualmente tem dado problemas com ele em jogos do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, é o primeiro jogo da Copa do Brasil que ele apita, é um árbitro da FIFA, é um árbitro importante e vai ter que trabalhar muito, né, duro para segurar os ânimos, porque o jogo vai ser quente. Entre tantos jogos importantes que você apitou no Barradão, tivemos a final da Copa do Brasil de 2010 entre Vitória e Santos. O Santos com o Neymar surgindo, Ganso, Robinho, foi campeão na oportunidade. Como é apitar no Barradão? Como é que é a pressão dessa galera? Como é que interfere na partida, Simão? E a esse jogo que você se referiu, que foi a final da Copa do Brasil, muita chuva. Choveu demais lá. No Barradão, não é um campo em que a torcida do Vitória faz muita pressão, não é? Ele é fundo para baixo o campo, né? Então até para te chegar é meio complicado e os baianos não param em nenhum momento. A pressão o vestiário é próximo, o vestiário da arbitragem é próximo do vestiário da equipe do Vitória, então já tem pressão ali no passar do portão, saindo do vestiário da arbitragem, já tem diretor ali pressionando o árbitro, então tem que ser um árbitro experiente, tem que ser um árbitro da FIFA, porque é difícil apitar aí. É isso aí, Carlos Simon estará de olho na arbitragem, esclarecendo todas as dúvidas que vão pintar com certeza ao longo do jogo. Edmundo estará nos comentários, Ricardo Lai trazendo as informações e eu vou contar a história desse jogo tão importante. Vasco ou Vitória? Vitória ou Vasco? Quem vai seguir na Copa do Brasil? São times tradicionais da competição, Edu. O Vitória participando pela 26ª vez e o Vasco com a sua participação de número 25. Mais um deles fica hoje pelo caminho. Vamos com tudo, Edu Elias. É um jogão que vem por aí. Aliás, a gente vende um jogão, né, da Liga Europa. A Roma quase se classificou diante do Lyon, faltou um golzinho, mas foi um jogaço que a gente acompanhou nesse final de tarde. A Roma venceu por 2-1 o Lyon, mas ficou pelo caminho, porque o primeiro jogo foi 4-2. Faltou um gol para acontecer o que aconteceu com o Paris Saint-Germain na Champions League. Lembrando, hein, amanhã sorteio da Liga Europa no Bom Dia Fox, para ver quem pega quem na próxima fase da competição, que se acompanha com a gente. Mas falando de Vasco e Vitória, vamos dar uma olhada em alguns números, comparando aí o desempenho das duas equipes. Põe na tela. Raio-X deste ano. O Vitória teve 14 jogos, o Vasco 10. Vitória com 11 empates, o Vasco com 5. O time baiano, assim como o Carioca, teve 2 empates. Uma derrota só do Vitória e 3 do Vasco. O aproveitamento do time baiano de 83%. Do Vasco de 56%. Quem são os maestros dessas duas equipes? Tem muita gente que diz que o Vasco é dependente do Nenê. É um bom comentário. Quem é o melhor maestro? Hashtag Copa do Brasil Fox Sports. Dê sua opinião. Quem você queria no seu time? Cleiton Xavier ou Nenê? O Cleiton tem 33 anos de idade, o Nenê 35. O Cleiton fez 12 jogos este ano, o Nenê 9. Gols, o Nenê tem 1 a mais, fez 5. Assistências nesse ano, o Cleiton Xavier foi um garçom mais eficiente, deu 3 assistências. O Nenê, por enquanto, apenas 1. E se der assistência nesse jogo, vai ser pro Fabuloso, que estreou. O trio de arbitragem já pronto para entrar. Mas eu falava do Luiz Fabiano, grande ídolo da torcida São Paulina. O Luiz Fabiano estreou no Vasco domingo contra o Macaé. Não foi o resultado que o vascaíno esperava. Muita gente foi ao Engenhão, lembrando que o mando era do Macaé, por isso que o jogo foi no estádio Newton Santos. E o Luiz Fabiano fez sua estreia, até teve alguns bons momentos, conseguiu um chapeuzinho lá no determinado momento, quase marcou o gol.
acabou sendo decisivo, é verdade, para o gol de empate do Vasco contra o Macaé, que foi muito mal no primeiro turno na Taça Guanabara. Então era um resultado um pouco decepcionante para o torcedor do Vasco, mas tivemos bons momentos do Vasco. Muito torcedor vascaíno disse não foi de todo mal. Por exemplo, teve bola na trave e tudo. Enfim, sua opinião a gente espera. Hashtag Copa do Brasil Fox Sports. Qual o melhor maestro? Quem leva essa parada? O Vasco ou o Vitória? Quem fica pelo caminho? A resposta a partir de agora com o Carlos Simon, com o Edmundo e com o João Guilherme, que assume a transmissão a partir de agora. Bom jogo, pessoal! Nós somos o Fox Sports e vamos com tudo para esse grande jogo entre Vitória e Vasco da Gama. Dois times de relevância e importância no futebol brasileiro e que fazem o encontro já na terceira fase da Copa do Brasil. Decisiva, a torcida do rubro-negro baiano está animada, está empolgada, porque na semana passada o Vitória empatou em São Januário 1-1, mas o torcedor vascaíno diz que o sentimento não pode parar e mantém a esperança de que a equipe consiga a classificação. Aí estão os torcedores do Vasco encarando uma chuva. Tivemos um dia de bastante calor na cidade de Salvador e agora uma chuva para dar uma refrescada e para melhorar ainda mais o ambiente para esse grande jogo. O Coroa Marrento ali já viu o recado dele e o torcedor aos pouquinhos vai chegando para essa grande partida. Já estão classificados Sport, Joinville, Cruzeiro, Fluminense, Internacional e São Paulo. Daqui a pouco vamos conhecer quem passa entre Vitória e Vasco da Gama. Essa noite também definiremos Goiás e Cuiabá, Luverdense e Corinthians. Vamos entrar no clima do jogão. Pula, galera! E aí com a equipe de arbitragem à frente, chegando os artistas do espetáculo. Você vem com a gente na hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. Sinta-se abraçado, hein? E você é o principal motivo do nosso trabalho. Copa do Brasil, Fox Sports. Jogo da velha na frente. Mande o seu recado, hein? Meu rei, Caldeirão tá fervendo. Sinta aí. Luiz Fabiano, sem dúvida, uma grande atração do jogo. Outro lado, Vitória, que fez contratações importantes para a temporada, empolgando a massa rubro-negra baiana. A torcida do Leão da Barra está empolgada. Vitória que fez 7 jogos essa temporada no Barradão e venceu todos, hein? Encarar o Vitória aí dentro do seu belo estádio não é fácil. Se o penhor dessa igualdade
tua própria morte. Ó pátria amada, enrolada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, invade do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Hino brasileiro, e antes tivemos também o hino do estado da Bahia. E agora vamos confirmar para você quem vai fazer o jogo, as escalações. Times definidos: Vitória e Vasco da Gama. O Leão da Barra definido pelo Argel Fux com Fernando Miguel, Patrick, Canu, Alan Costa e Jefferson, que entra na vaga do Euler, expulso semana passada. William Farias e José Wellington. Mais à frente, Cleiton Xavier e Gabriel Xavier. David ganha uma chance no time e Chiesa. Agora o Vasco, que também tem novidades na escalação. Time definido pelo Cristóvão Borges. Martin Silva, o goleiro, é o número 1. Gilberto, Rodrigo, Rafael Marques e Henrique. Jean, Guilherme, novidade aí na escalação. Douglas. Mais à frente o Nenê, o maestro vascaíno. E Luiz Fabiano, fabuloso, fazendo seu segundo jogo e escudeiro, que mais uma vez ganha uma oportunidade no time principal. O Carlos Simon já falou da arbitragem, é do Pará, Delson Fernando Freitas, Elson Araújo Neves, Eronildo Freitas da Silva. Que tudo corra bem e que a arbitragem não tenha muito destaque aqui no jogo. Vamos até lá embaixo, Ricardo Lai sempre atento, se movimentando com o microfone Fox Sports. Exatamente, ao lado do Cristóvão Borges, colocou a capa, parou de chover, né? Pois é. De repente é um bom sinal, né? Um jogo delicado, um momento difícil, né? Da equipe, e você falou diversas vezes sobre essa pressão da torcida. Mas, além da pressão, as modificações, principalmente a retirada do Kelvin, que deu bastante trabalho, né? Até o Edmundo comentou, o Kelvin deu bastante trabalho à zaga do Vitória. Boa noite, bom jogo. Boa noite. É uma modificação porque o Guilherme é um jogador também que tem entrado muito bem na equipe. Ele tem uma movimentação que a gente vai precisar no jogo e aí por isso ele vai começar a partida. Esperamos que a equipe jogue bem, que a gente faça um grande jogo. O importante aqui é passar de fase. Quem fica mais próximo ali do Luiz Fabiano? Nenê? Fica aí o Guilherme e o Nenê. Guilherme Nenê. Obrigado ao Cristóvão Borges, técnico do Vasco da Gama, João. E aí os dois que estão com a corda no pescoço, tanto o Cristóvão como o Argel. O Argel, a crítica feita a ele na Bahia é pela forma da equipe do Vitória jogar, porque os números são incontestáveis. São 14 jogos na temporada, ele conseguiu aí 11 vitórias, tem apenas uma derrota, mas o pessoal está pegando no pé do Argel. Já do lado do Vasco da Gama, muitas críticas ao técnico Cristóvão Borges, que pela segunda vez na sua carreira dirige a equipe vascaína. Vasco que vem de empate contra o Macaé no último domingo na estreia do Fabuloso pelo Campeonato Carioca. Hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. O Nego Lebo Santana está mandando aqui uma mensagem dizendo que hoje o Fabuloso vai decidir, vai fazer 2 gols e o Vasco vai se classificar. Faça como ele. Jogo da velha, Copa do Brasil, Fox Sports. Você ouviu o Cristóvão e agora ouve o Argel também, não é isso, Lai? Exatamente, o Argel do meu lado foi cumprimentar lá o Cristóvão, falou também inclusive do campo, né? Eu não consegui identificar o que você tinha comentado com o Cristóvão, esse jogo difícil, a pressão, né? Embora o seu argumento é mais convincente, né? Porque os números estão aí. O do Cristóvão é um pouco mais complicado. O jogo de hoje, as substituições e essa pressão vivida pelo treinador, que você sabe como é que é. Boa noite. Boa noite. Não tem treinador no futebol brasileiro hoje que não está pressionado, né? Isso faz parte da nossa carreira e a gente está preparado para isso. A gente faz o nosso trabalho, vamos buscar o nosso trabalho, né, em cima disso, e esperamos fazer um grande jogo aí. Obrigado, Argel. João.
Legal, todo o clima de empolgação e vamos pro jogão. Exclusivo no Fox Sports, Vitória e Vasco, comentários do Edmundo, Carlos Simon de olho na arbitragem. Ricardo Lais sempre trazendo as informações e você com a gente, hein? É o principal motivo do nosso trabalho. Jogo da Velha, Copa do Brasil, Fox Sports. Vai apitar o Nelson. Parece que está ótimo e que seja um grande jogo, que vença o melhor e que você se divirta na tela dos canais Fox Sports com Vitória e Vasco. É Copa do Brasil na veia. Já saindo para o jogo ali o Alan Costa, movimentando na esquerda, acionando o Zé Wellison. O Vasco já corta com o Gilberto ali na frente, o Luiz Fabiano. Ele levou uma chegada mais forte, o jogo segue. Placar agregado está 1-1. Heitor Xavier. Ali no meio pro David, foi levantado pelo Gé, sentiu, hein? Sentiu aí o David, já uma chegada mais forte no início. O William Farias vai lá pressionar. Com menos de 1 minuto de jogo, já tem ocorrência, Carlos Simon, olha aí. Ele chocou joelho com joelho, mas foi uma chegada um pouco mais forte, em que o árbitro tem que ter a sensibilidade e apitar, parar o jogo. No meio ali, no caso, ficou de posse de bola e não houve uma efetiva vantagem. Deveria ter apitado, o jogador colocou a bola para fora. Muito bem, o Wellington Supriano está dizendo aqui, os times são nivelados, mas nessas horas pesa a camisa e a tradição. Vai dar Vasco, é a opinião do Wellington aqui, vamos ver, né? Lembrando também que o Vitória tem muita tradição no futebol brasileiro. Claro que o Vasco da Gama tem mais títulos, tem mais conquistas, tem mais torcida, mas hoje o Vitória tem uma vantagem. Esse placar de 0-0 classifica o time baiano. 1-1 leva para pênaltis, empate a partir de 2 gols classifica o Vasco. Quem vencer leva a vaga. É o Escudeiro, que até o ano passado estava no Vitória. Nenê, Luiz Fabiano tentou arrancar, chegou na base do chutão, para onde o nariz estava apontado, mandou para fora o Jefferson. Escudeiro era um jogador do Vitória até a temporada passada. Escudeiro tentou o domínio, bola sobra para o William Farias. Aqui atrás o Canu, fez um grande jogo em São Januário. Rafael Marques, que vem substituindo aí o Luan. Lá na frente Guilherme, chegou primeiro Alan Costa, tentou o toque de calcanhar. O Gabriel Xavier, Douglas sai para o jogo. Vira aqui na esquerda para o Escudeiro, tem o Nenê bem aberto. Aí a inversão para o Gilberto, chegou, virou o dono da posição rapidinho. Lá na ponta Guilherme, garoto revelado na base do Vasco, tentou evoluir, foi agarrado. E você ouviu o apito do árbitro, é falta que favorece ao Vasco. Mais uma vez aí o lance sendo puxado pelo Jefferson, ex-jogador do Internacional, e a falta marcada pelo Delson. A torcida, é claro, já faz aquela homenagem, né, Carlos Simon, para o árbitro, aquela saudação, né, que todos os árbitros sempre ouvem e que todos já estão acostumados, com o ouvido treinado. Aí vai para a bola o Nenê. Atenção, lá vem o Vasco, Nenê no meio da área, tira a defesa. Completou aqui o Jefferson, Escudeiro acionou na ponta. Rodrigo, fez uma careta ali o Rodrigo, hein? Parece que ele sentiu alguma coisa, mas o jogo segue. Lá vem o Rodrigo, tentou enfiar na área. E a sobra tranquila para o goleiro Fernando Miguel. Parece que o Rodrigo sentiu alguma coisa ali na hora do toque de calcanhar. O Lai, que está mais pertinho aí, pode confirmar. Eu tive essa impressão aqui de longe. João. Oi. E o Rodrigo até está voltando lentamente para o campo de defesa, ainda mancando um pouquinho. Vamos ver se ele se recupera aí dessa pancada. Ricardo Lai no gramado trazendo todas as informações. E aqui vem o Vitória, o William Farias lá na frente para o Chiesa, disputou com o Rafael Marques. Briga de atacante com o zagueiro, melhor para a defensiva do Vasco. Aí o Douglas, revelação vascaína, bola tocada na esquerda. Esse é o garoto Henrique. O Escudeiro está olhando, deu uma olhadinha para trás e no jogo limpo, no fair play, jogou a bola para fora para que houvesse aí o atendimento. É o Rodrigo, não tá legal não, foi nesse lance aí, ó. Olha aí, ó, foi nesse lance. E aí colocou a mão logo ali na parte de trás da coxa, Edmundo. Não é um movimento que você faz com frequência, né, com naturalidade. E aí por isso ele sentiu um pouquinho ali. Vamos ver se vai ter condições de permanecer. O Rodrigo, que é
mais experientes desse setor defensivo, capitão do time, um dos homens de confiança do Cristóvão Borges. Se ele sair, né, o Vasco perde também Troca na bola aérea e nas faltas de longa distância. Vai sair, Ricardo Lai? Vai sair o Rodrigo, pediu substituição. O Jomar está no aquecimento, intensificou, né, o aquecimento. O Jomar com a número 14. E lembrando que no jogo de ida o Jomar entrou na vaga do Rafael Marques, que sentiu. Agora dessa vez o Jomar de novo entrando no time, um pouco mais cedo, na vaga do Rodrigo. Muito bem, portanto o Vasco, que já não tem o Luan, que é titular absoluto, passou aí por uma cirurgia, né, no pé. E agora tem o Jomar, de 24 anos, é um jogador já com história no Vasco da Gama desde 2011. Ele esteve no Vasco, aí foi para o Rio Branco de Americana, em São Paulo, emprestado, voltou em 2013, está esses anos todos no Vasco. Já é um jogador antigo no Clube de Regatas Vasco da Gama. Já tem aí mais de 50 partidas, né, realizadas com a camisa do Vasco. O Jomar. Problema aí, Edmundo. Já não tem o Luan, agora perde aí o Rodrigo e o Jomar vem pro jogo. Perde a sua zaga titular, né? O Jean e o Rodrigo, e agora os reservas vão ter que dar conta do recado. O menino Jomar é muito voluntarioso, um jogador de técnicas não muito apurada, mas de muita raça, de muita vontade, muita disposição. Bem a cara do que o torcedor do Vasco gosta. Pois é uma situação aí que o torcedor do Vitória está achando interessante, né? Pela liderança, pela importância que o Rodrigo tem ao time do Vasco. Bola tirada de cabeça pelo Alan Costa, 6 minutos. Amanhã tem Bundesliga no Fox Sports 2, 4h30 da tarde. O Borussia Dortmund, de olho na vice-liderança, recebe o Ingolstadt. De novo Gilberto. Na frente Guilherme, deu uma ajeitada bonita, hein? Deu um chapéu, rolou para o Douglas, garotada revelada na base do Vasco. Mais uma vez, tranquilidade para o goleiro Fernando Miguel. Ricardo Lai. E o capitão da equipe agora é o Nenê. Nenê assumindo aí a abraçadeira, né, naturalmente. Aliás, ali no pré-jogo, Nenê versus Cleiton Xavier. Quem você prefere, hein, Edmundo? Como meia. E quem você, na pelada, escolheria, Ed? Na hora do paro ímpar, eu escolheria o Nenê. O Nenê é mais constante, mais decisivo, né? O Cleiton Xavier é um jogador de armação que até ganha no quesito colocar um companheiro em melhor condições para finalizar, mas quem tem mais poder de fogo é o camisa 10 do Vasco. Aí o Nenê, que é um grande ídolo aí no momento da torcida vascaína. Jefferson vem para a cobrança do lateral, mete lá para dentro da área, olha a defesa, a bola quicou, opa, o desvio do Jomar para trás e quase entra. O torcedor do Vitória soltou aquele e o torcedor vascaíno ficou gelado. Veja de novo. Bola tocou no Jomar, o Martins Silva saiu, catou o vento, faltou ali aquela conversa, rapaziada. Tá tentando arrumar a casa ali na base do papo. Deu uma boa chance aí, Vitória. Vamos para 8 minutos. 0-0, Vitória e Vasco. O público vai melhorando no Barradão. Jogo exclusivo no Fox Sports e a Copa do Brasil, terceira fase. O que aconteceu ali? Ué, não seria escanteio, Carlos Silva? Que confusão. Sim, foi o Jomar, né? Que entrou agora, que acabou. O Jomar entrou agora, ele que colocou a bola ele colocou a bola para fora. Seria escanteio, mas o árbitro, o Delson Freitas, reverteu o arremesso de lateral. Ah, então por isso está esclarecido aí o lance pelo Carlos Simon. Mas eu não vi nenhuma normalidade. Pois é, esquisito. E aqui vai chegando o Patrick manda para dentro da área. Olha o Jomar. Essa é uma outra curiosidade que eu tenho para perguntar para o Simon. Aqui no Brasil, o lateral tem que ser cobrado corretamente, com as mãos acima da cabeça, né, atrás da linha. Na Europa, a gente vê os caras pisarem em cima da linha e baterem no lateral até de forma displicente. Pois é, e o Simon disse que não viu nada de errado no lance. Olha o Patrick, mandou lá para dentro da área, transformou num cruzamento. Escudeiro afasta e lá vai o Nenê, carregando a esperança da imensa torcida do Vasco. Canu faz o lançamento, bola na entrada da área, Gilberto rebate, Jefferson perdeu, Guilherme começa bem no jogo, ganha a vaga no time. Saiu o lançamento do Guilherme pro Douglas.
Mandou pro meio da área, buscou um fabuloso, que sempre é um perigo. O Alan Costa estava ligado. O Vasco retoma. O Vasco precisa de um gol. Se o Vasco fizer um gol, dá uma desarrumada aí na vida mansa do Vitória, que esse 0-0 classifica o Vitória. E olha o Argel pedindo pro time adiantar ali, hein? Fazendo aquele gesto pro time marcar forte na saída. O Romário Gomes está perguntando aqui, o Cristóvão pode ser demitido em caso de eliminação? O Eurico Miranda disse que não, né? Mas vamos aguardar. E a mesma pergunta pode ser feita em relação ao Argel, que apesar dos bons números, a cobrança é muito grande em cima dele na Bahia pela forma como ele coloca o time jogando. William Farias. Carlos Simon já vem aí com o detalhe. Pode ser, Simon, fica à vontade. A respeito da regra 14. Olha o lançamento de Simon. Que bolão pro Patrick. Deu o tapa nela, o Martin Silva. E pediu que chegasse ali no Patrick. O que tem a regra 14, Simon? A regra 14 é que trata do arremesso lateral, conforme o Edmundo colocou aqui. É simples, o jogador tem que estar de frente para o campo e arremessar a bola por cima da cabeça com ambas as mãos, aonde a bola saiu, e se tolera 1 metro para cada lado, ou 1 metro para trás. Mas se pode também pisar na linha, não tem problema nenhum. É isso aí, fica sentindo ali o Nenê nesse lance, ó. Talentoso. Mas aí chegou o David e deu um chega pra lá no Nenê. Muito bom de bola, muita qualidade do Nenê. Aí o David que entrou e fez o serviço direitinho semana passada. Tem 21 anos. Ganhou a confiança aí do Argel Fux. Ele é revelado na base do Vitória. Natural de Vitória no Espírito Santo. Aí vem o Nenê, manda pelo alto, bola lá na segunda trave. Resvalou de cabeça o Alan Costa. O Vasco vai pra cima. Vitória 0, Vasco da Gama 0. Vale a sequência na Copa do Brasil, hein? Gilberto. Pelo meio, pro Guilherme. Cruzou, buscou o Luiz Fabiano. Estava ali no meio dos zagueiros e o Patrick deixou a bola sair. Pois não, Carlos Simon. João, só corrigindo agora que eu me dei conta. Regra 14 é tiro penal. Regra 15, arremesso lateral. Perfeitamente. Falou, está falado, Carlos Simon. Edmundo, vamos para 12 minutos e o início do jogo. Os dois times procuram o gol, mas sem muita organização. O Vasco, por ter mais jogadores, acaba dominando o setor no meio-campo, leva vantagem ali naquele setor, mas não tem a fuga, não tem a velocidade pelo lado do campo. Por isso, assusta pouco a equipe do Vitória, que chega mais, aproveita o fator campo e está levando bastante perigo a essa desentrosada defesa do Vasco, né, depois da saída do Rodrigo. Pois é, e o Cleiton Xavier chegou ali, acabou deslocando o Jomar. A arbitragem apontou a falta. Olha o Jomar, como se fala na gíria, catando o cavaco, né? Tentando se equilibrar, caiu em cima da bola ali, inclusive o Jomar. E aí o Argel, né? Que era zagueiro. Você chegou a enfrentar o Argel? Enfrentei bastante. Mas não aliviava não, né? Ele era daquela máxima que ou a bola ou o jogador. Você deu trabalho para ele, né? Eu tive sorte de jogar em times melhores do que o Inter dele naquela ocasião. Perfeitamente. 13 minutos, Vitória 0, Vasco 0, Copa do Brasil. E olha ali, hein? Seguiu o jogo, mas a arbitragem já tinha parado e apontado a falta. Amanhã já tem o sorteio da 4ª fase. É isso aí. Os times classificados. Teremos sorteio para os confrontos. E olha o que é essa bola quicou e passou raspando pelo bico da chuteira dele. Martin Silva vai para a seleção uruguaia. Vai enfrentar o Brasil na semana que vem, hein? Porque o Muslera está suspenso. Então ele vai ser o goleiro da seleção uruguaia contra o Brasil na sexta-feira da semana que vem lá em Montevidéu. Aqui o escudeiro, belo traço, hein? Que finta, deixou falando sozinho o adversário. Nenê. Na frente tentava o Henrique, chegou o Patrick e cedeu o lateral. Jogo exclusivo Copa do Brasil no Fox Sports. David ajudando a defesa. Rifa a bola, manda pra frente. Chiesa, Jomar chegou junto. Jean. Esse é o tipo de lance que o torcedor odeia, né? Inclusive já estamos aí ouvindo as vaias, né, da galera vascaína. E também o torcedor de casa não gosta disso. Gabriel Xavier. Tentou resvalar de cabeça. Bola para o Rafael Marques. Luiz Fabiano escorou.
Sobrou o Guilherme na direita, vem o Gilberto, acompanha o Gabriel Xavier. O Vasco vai tentando fazer um golzinho fora de casa, dá o troco no Vitória, que conseguiu isso em São Januário. Boa bola do Gilberto na frente para o Douglas, a situação foi criada, cruzamento, 2 na marcação. E o último toque foi do Douglas. Apontou lá o assistente, Douglas contesta, mas o tiro de meta foi marcado e favorece a equipe da casa, a equipe do Bahia. Hoje, 9 da noite, o Fox Sports 2 transmite Peñarol e Atlético Tucumã. É jogo exclusivo do grupo do Palmeiras na Comebol Libertadores Bridgestone. Verdão ganhou ontem no sufoco, mas venceu com o gol do Mina no final. 1-0, você viu no Fox Sports. Olha o placar agregado aí, tá 1-1, hein? Esse 0-0 classifica o Vitória. Tá com muito axé o torcedor do Vitória, né? Você tá percebendo? Cleiton Xavier, a galera reclamou, queria falta na entrada do Rafael Marques. Escudeiro. Roubou dele o Patrick. David, Patrick, lá vem o rubro-negro baiano. Patrick avançou, foi deslocado pelo Douglas. O árbitro não deu. A fila anda, sai jogando o Henrique, chuta. E a bola rolando, não é qualquer faltinha não, hein? Que o árbitro vai apitar, hein, Carlos Simon? Mas a falta tem que apitar, ele tá tentando se complicar no jogo aí. Esse jogo promete, né? Um jogo difícil, mas ocorre a falta, tem que apitar. Não tem esse negócio de só deixar a bola rolar. Quando é falta, é falta. Falta é falta, não tem faltinha e não tem faltão. A falta é a falta. Copa do Brasil, Fox Sports, é a nossa hashtag. Participe, mande sua mensagem. Gabriel Xavier. Inverteu, hein? Chegou no José Wellison. Tentou o toque por cima, afasta o Gilberto. Copa do Brasil, Fox Sports. Esse é o caminho para você chegar na gente, hein? Nenê tirou a bola do Alan Costa. Veio chutando tudo o Jefferson. É um pega para capar, uma confusão danada. Chutão para frente, a defesa bobeou. Chegou o Romai, dá-lhe chutão. E os jogadores reclamam ali do assistente. Muita pressão, reclamação. Momento tenso aí do jogo, hein? Um jogo muito bom, que sobra vontade, mas falta um pouquinho de organização, né? Os dois times querem muito essa classificação e lutam por ela, mas de forma completamente desorganizada. O Luiz Fabiano pouco toca na bola, sem companhia de alguém para dialogar, mas a entrada do Guilherme deu mais velocidade e qualidade técnica no lado direito, por onde o Vasco mais ataca. É isso aí. Aí a bola vem na esquerda, girando a equipe do Vitória na marcação e não conseguiu o domínio o Jean. Aquele lance ali que os jogadores do Vasco reclamaram do Bandeira, né, que teria apontado o impedimento, aí a defesa parou, depois o lance seguiu e quase que o Chiesa aproveitou. Mais uma vez o Cleiton Xavier. Martin Silva saiu e pegou. Copa do Brasil, Fox Sports. Mande sua mensagem, muita gente participando com a gente, hein? Galera toda sintonizada, curtindo esse jogão. Copa do Brasil no novo formato, vai até outubro, sempre no tradicional mata-mata. E o grande charme, o seu título representa uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Fabiano tocou na bola, tentou a virada. O passe não foi bom, ele ainda vai buscando o entrosamento, né? E também vai buscando a sua melhor condição física, o fabuloso Luiz Fabiano. Luiz Fabiano está aí perto de atingir a marca de 400 gols na carreira, hein? O Luiz Fabiano. É uma marca, não é qualquer atacante que faz 400 gols não, hein? Estava lá no Tianjin da China. Aqui vem o Patrick. Patrick, pressionado pelo Escudeiro. Chega de cabeça o Henrique. Escudeiro evitou a saída. O jogo segue. Escudeiro, Douglas. Mas aí o árbitro apitou. Porque chegou atrasado na bola o Patrick. E pegou a canela do Escudeiro. Mário Cavalcante está mandando mensagem. O Paulo Henrique Mendes está dizendo aqui: o Argel é melhor do que o Brasil, mas também uma decisão de treinador também, a responsabilidade, como vocês falaram aí, a pressão, o questionamento da torcida do Vitória para o Argel e da torcida do Vasco
para o Cristóvão Borges é muito grande. E os dois treinadores mudam a equipe. O David entra no lugar do Paulinho em relação ao primeiro jogo, o jogo de ida, e a outra substituição é em função do cartão vermelho do Euler, então entra o Jefferson na lateral esquerda. Já a equipe do Vasco da Gama, a mudança natural, né, previsível, é aquela do Escudeiro no lugar do Wagner, como aconteceu, né, no jogo de ida em São Januário. O Escudeiro começou o jogo e é um jogador experiente, conhece aqui o Barradão, já jogou no Vitória, mas chama atenção a substituição, a troca, a entrada do Guilherme no time e a saída de Kelvin. É um jogador mais agudo, é um jogador que fica mais à frente, o Kelvin sendo barrado, ficando com opção no banco de reservas. Essas as substituições. O Rafael Marques volta à equipe, ele que jogou o primeiro jogo, foi substituído por causa de uma lesão e no fim de semana não jogou, lembrando que o Wagner não joga, foi vetado pelo departamento médico, por isso a entrada aí do Escudeiro. A expectativa de público aqui, 15, 20 mil torcedores, como você falou, João, e decisão nesta noite. A chuva, por enquanto, tem ameaçado aí alguma nuvem, mas o gramado com certeza vai estar molhado porque o sistema de irrigação aqui do Barradão foi ligado. Então a bola vai estar muito rápida correndo o gramado aqui do Manuel Barradas, João. Legal, muito bacana aí o patrimônio, né, do Vitória, o estádio Manuel Barradas, o Barradão inaugurado em 1991. Edmundo já jogou lá muitas vezes, o Carlos Simon também já apitou lá muitas vezes também. O Edmundo vai falar sobre essas mudanças, tanto no Vitória como no Vasco, mas nós vamos relembrar para você, ligado aqui no Fox Sports, os gols na ida. Por exemplo, o Manga, que estreou nesse dia aí, não foi relacionado, ele está fora da relação. O colombiano Escobar, ele fez esse pênalti e aí o Vitória aproveitou e fez 1-0 semana passada. No mínimo um erro de planejamento do Cristóvão, né? Porque se o Manga Escobar estava relacionado, foi a primeira opção para entrar em campo no jogo de ida, cometeu esse erro, né? Cometeu essa penalidade, mas na minha opinião muito por culpa do treinador, que obriga com que ele acompanhe o lateral até o final. E nesse momento, vale a pena lembrar, quando o Manga cometeu o pênalti, aí a gente está vendo o pênalti sofrido pelo Nenê, convertido também, o gol de empate do Vasco da Gama. No momento do pênalti cometido pelo Manga Escobar, o Vasco tinha um homem a mais em campo. Homem esse expulso com 2 faltas em cima do Kelvin. O Euler foi expulso no último lance do primeiro tempo. Exatamente, e o Kelvin deu trabalho ao lateral esquerdo, ao Euler, jogou uma boa partida e hoje foi preterido, vai para o banco de reserva. Eu prefiro confiar em Vitória na arbitragem do Elmo Rezende. Então é um jogo que já traz algum resquício anteriormente, né, sendo disputado. Agora o Delson Freitas é um árbitro de 36 anos de idade, é da FIFA, né, do Pará. Ele teve um extraordinário Campeonato Brasileiro, realizou um extraordinário Campeonato Brasileiro em 2014, onde ele pegou o escudo da FIFA. Mas eventualmente tem dado problemas com ele em jogos do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, é o primeiro jogo da Copa do Brasil que ele apita, é um árbitro da FIFA, é um árbitro importante e vai ter que trabalhar muito, né, duro para segurar os ânimos, porque o jogo vai ser quente. Entre tantos jogos importantes que você apitou no Barradão, tivemos a final da Copa do Brasil de 2010 entre Vitória e Santos. O Santos com o Neymar surgindo, Ganso, Robinho, foi campeão na oportunidade. Como é apitar no Barradão? Como é que é a pressão dessa galera? Como é que interfere na partida, Simão? E a esse jogo que você se referiu, que foi final da Copa do Brasil, muita chuva. Choveu demais lá. No Barradão, não é um campo em que a torcida do Vitória faz muita pressão, não é? Ele é fundo para baixo o campo, né? Então até para te chegar é meio complicado e os baianos não param em nenhum momento. A pressão o vestiário é próximo, o vestiário da arbitragem é próximo do vestiário da equipe do Vitória, então já tem pressão ali no passar do portão, saindo do vestiário da arbitragem, já tem diretor ali pressionando o árbitro. Então tem que ser um árbitro experiente, tem que ser um árbitro da FIFA, porque é difícil apitar aí. É isso aí, Carlos Simon estará de olho na arbitragem, esclarecendo todas as dúvidas que vão pintar com certeza ao longo do jogo. Edmundo estará nos comentários, Ricardo Lai trazendo as informações e eu vou contar a história desse jogo tão importante. Vasco ou Vitória? Vitória ou Vasco? Quem vai seguir na Copa do Brasil? São times tradicionais da competição, Edu. O Vitória participando pela 26ª vez e o Vasco com a sua participação de número 25. Mais um deles fica hoje pelo caminho. Vamos com tudo, Edu Elias. É um jogão que vem por aí. Aliás, a gente vende um jogão, né, da Liga Europa. A Roma quase se classificou diante do Lyon, faltou um golzinho, mas foi um jogaço que a gente acompanhou nesse final de tarde. A Roma venceu por 2-1 o Lyon, mas ficou pelo caminho, porque o primeiro jogo foi 4-2.
Faltou um gol para acontecer o que aconteceu com o Paris Saint-Germain na Champions League. Lembrando, hein, amanhã sorteio da Liga Europa no Bom Dia Fox para ver quem pega quem na próxima fase da competição, que se acompanha com a gente. Mas falando de Vasco e Vitória, vamos dar uma olhada em alguns números comparando aí o desempenho das duas equipes. Põe na tela. Raio-X deste ano. O Vitória teve 14 jogos, o Vasco 10. Vitória com 11 empates, o Vasco com 5. O time baiano, assim como o Carioca, teve 2 empates. Uma derrota. Vai chegando para essa grande partida. Já estão classificados Sport, Joinville, Cruzeiro, Fluminense, Internacional e São Paulo. Daqui a pouco vamos conhecer quem passa entre Vitória e Vasco da Gama. Essa noite também definiremos Goiás e Cuiabá, Luverdense e Corinthians. Vamos entrar no clima do jogão. Pula, galera! E aí com a equipe de arbitragem à frente, chegando os artistas do espetáculo. Você vem com a gente na hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. Sinta-se abraçado, hein? E você é o principal motivo do nosso trabalho. Copa do Brasil, Fox Sports. Jogo da velha na frente. Mande o seu recado, hein? Meu rei, Caldeirão tá fervendo. Sinta aí. Fabiano, sem dúvida, uma grande atração do jogo. Do outro lado, Vitória, que fez contratações importantes para a temporada, empolgando a massa rubro-negra baiana. A torcida do Leão da Barra está empolgada. Vitória que fez 7 jogos essa temporada no Barradão e venceu todos, hein? Encarar o Vitória aí dentro do seu belo estádio não é fácil. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Acreditar no trabalho do treinador, mas tenho minhas dúvidas se vai funcionar esse esquema 4-5-1, já que o Nenê, que hoje vai fazer dupla de ataque com o Fabuloso, com o Luiz Fabiano, também é jogador de meio campo. Talvez ganhando aquele setor, o Vasco possa superior e surpreender o Vitória da Bahia. Por outro lado, o Vitória tira o Paulinho, que não fez uma boa partida no jogo de ida, entrou o menino David, que até cometeu uma penalidade máxima, mas era quem puxava todos os contra-ataques de velocidade pelo lado do campo da equipe do Argel Fux e deu bastante trabalho à defesa Cruz Maltina. Muito bem, a gente viu ali que a massa tá chegando, o jogo é um pouquinho mais cedo, né? Vai começar às 7h30 da noite, então muita gente ainda saindo do trabalho, muita gente saindo da escola. Ó a galera chegando no Barradão, meu rei, o Caldeirão vai ferver, é decisão, com todo o alto astral, com todo o axé da Boa Terra, Eduardo Elias, e nós voltamos para você e já voltamos. Aqui é Vasco, o torcedor do Leão da Barra do Vitória também está animado. Carlos Simão já vai falar da arbitragem desse jogo tão importante pela Copa do Brasil e que a transmissão é exclusiva aqui no Fox Sports. Edu. Legal, João. Tá aí a galera de Eunápolis, sul da Bahia, ali presente, torcendo pro Vasco da Gama em Salvador. Você também participa da nossa transmissão? Hashtag Copa do Brasil Fox Sports.
Hashtag Copa do Brasil Fox Sports, tudo junto como tá na sua tela. O Gerson aqui com a Cruz de Malta tá acompanhando, valeu Gerson, abração. O Antônio Vitor dizendo aqui que vai ganhar hoje o Vascão, saudando Edmundo, animal, nosso comentarista, au. E aqui também o Orlando perguntando, Eduardo, sou eu, o que o Vasco tem que fazer para sair com a classificação? Tem que empatar, quer dizer, tem que ganhar, né? Tem que ganhar o Vascão fora de casa ou empatar por 2 gols com 2 gols ou mais, 2-2, 3-3, 4-4, 1-1. A gente tem aí a disputa na cobrança de pênaltis. Vamos lá, você participa então, hashtag Copa do Brasil Fox Sports. João, daqui a pouco eu queria falar com o Edmundo sobre o Nenê, que disse que, parece que estão falando que parece que caiu o Vasco da Gama, ficou bravo o Nenê. Mas vamos falar de arbitragem agora, né, João? E a arbitragem, ninguém melhor do que esse cidadão que está aqui ao meu lado. 3 Copas do Mundo, mais de 1000 partidas apitadas na carreira, muitas delas no Barradão. Carlos Simon, seja bem-vindo à nossa transmissão. E a arbitragem daqui a pouco, deixa eu pegar minha cola aqui, Simon. Delson Fernando Freitas da Silva do Pará, Elcio Araújo Neves do Pará e Eronildo Freitas da Silva do Pará. Arbitragem paraense para esse jogão, Carlos Simon. É isso aí, João. E um jogão que já na semana passada, não é? No São Januário teve muitas reclamações, principalmente do... Vota só do Vitória e 3 do Vasco. Aproveitamento do time baiano de 83%, do Vasco de 56%. Quem são os maestros dessas duas equipes? Tem muita gente que diz que o Vasco é dependente do Nenê. É um bom comentário. Quem é o melhor maestro? Hashtag Copa do Brasil Fox Sports. Dê sua opinião. Quem você queria no seu time? Cleiton Xavier ou Nenê? O Cleiton tem 33 anos de idade, o Nenê 35. O Cleiton fez 12 jogos este ano, o Nenê 9. Gols, o Nenê tem 1 a mais, fez 5. Assistências nesse ano, o Cleiton Xavier foi um garçom mais eficiente, deu 3 assistências. O Nenê, por enquanto, apenas 1. E se der assistência nesse jogo, vai ser pro Fabuloso, que estreou. O trio de arbitragem já pronto para entrar. Mas eu falava do Luiz Fabiano, grande ídolo da torcida São Paulina. O Luiz Fabiano estreou no Vasco domingo contra o Macaé. Não foi o resultado que o vascaíno esperava. Muita gente foi ao Engenhão, lembrando que o mando era do Macaé, por isso que o jogo foi no estádio Newton Santos. E o Luiz Fabiano fez sua estreia, até teve alguns bons momentos, conseguiu um chapeuzinho lá no determinado momento, quase marcou o gol. Acabou sendo decisivo, é verdade, para o gol de empate do Vasco contra o Macaé, que foi muito mal no primeiro turno na Taça Guanabara. Então era um resultado um pouco decepcionante para o torcedor do Vasco. Mas tivemos bons momentos do Vasco. Muito torcedor vascaíno disse não foi de todo mal. Por exemplo, teve bola na trave e tudo. Enfim, sua opinião a gente espera. Hashtag Copa do Brasil Fox Sports. Qual o melhor maestro? E quem leva essa parada? O Vasco ou o Vitória? Quem fica pelo caminho? A resposta a partir de agora com o Carlos Simon, com o Edmundo e com o João Guilherme, que assume a transmissão a partir de agora. Bom jogo, pessoal! Nós somos o Fox Sports e vamos com tudo para esse grande jogo entre Vitória e Vasco da Gama. 2 times de relevância e importância no futebol brasileiro e que fazem o encontro já na 3ª fase da Copa do Brasil. Decisiva, a torcida do rubro-negro baiano está animada, está empolgada, porque na semana passada o Vitória empatou em São Januário 1 a 1, mas o torcedor vascaíno diz que o sentimento não pode parar e mantém a esperança de que a equipe consiga a classificação. Aí estão os torcedores do Vasco encarando uma chuva. Tivemos um dia de bastante calor na cidade de Salvador e agora uma chuva para dar uma refrescada e para melhorar ainda mais o ambiente para esse grande jogo. O Coroa Marrento ali já viu o recado dele e o torcedor aos pouquinhos